Quando alguém pergunta pra você, você é feliz? O que você responde? Eu queria contar uma história pra você sobre o segredo da felicidade. Um sábio, antigamente, todo mundo conhecia ele como uma pessoa que podia resolver todos os problemas. E aí, um rei chegou pra ele e falou assim, o rei chamou ele lá, ele foi lá e falou assim, olha, eu quero que você me dê a fórmula da felicidade. O sábio falou pra ele, tá bom, eu quero só um tempinho e depois eu retorno pra você então pra resolver o seu problema, porque ele tinha a fama de resolver o problema das pessoas. Então, depois de um certo tempo, o sábio chegou com um anel de presente pro rei e falou pro rei assim, o rei, dentro desse anel tem uma frase que você precisa ler essa frase todos os momentos alegres e nos momentos mais difíceis. Você pega esse anel, olha dentro dele e lê essa frase. Aí está a fórmula da felicidade. O rei meio descrente, né? Falou, não, tá bom, vou tentar. Vou usar e vou, assim que acontecer, eu te dou um retorno. E aí o rei, todo mundo começou a observar o rei nos momentos de euforia, nos momentos alegres, o rei estava lá, tirando o anel e olhando o que estava escrito dentro do anel. No momento de tristeza profunda, o rei pegava o anel e olhava o que estava escrito dentro do anel. E aí, nesse momento, depois que o rei faleceu, né, todo mundo queria saber o que estava escrito dentro do anel. Quando conseguiram descobrir, dentro do anel estava escrito: isso também passa. Nos momentos de alegria, a gente precisa olhar para dentro, internamente, né? E entender que aquele momento também vai passar. E nos momentos de maior tristeza, a gente precisa olhar para dentro e entender que aquele momento também vai passar. Então, a felicidade, a gente às vezes acredita que a gente só vai ser feliz quando a gente conseguir alguma coisa, quando a gente alcançar alguma conquista. Ser feliz é a gente entender que todos os momentos da nossa vida são passageiros, né? Que a gente é finito. E muitas vezes lidar com isso causa um certo desconforto, né? Causa uma certa agonia, e aí isso às vezes acaba até influenciando nos nossos relacionamentos. Né? A gente viver com medo de não saber o que vai acontecer, né? Que nós temos essa necessidade de querer controlar tudo, né? E às vezes tudo que acontece na nossa vida tem um significado, né? A gente consegue encontrar aprendizado em tudo e quem sabe talvez não seja isso, da gente entender que a gente faz planos, né? Que a gente se planeja, que a gente se programa, mas não está tudo sob nosso controle, né? Nem tudo a gente consegue controlar. E quantos planos a gente está precisando mudar, a gente está precisando se readaptar. A gente precisa, sim, estar sempre flexível, porque a inflexibilidade faz a gente acabar lutando contra muitas coisas, né? A gente acaba lutando contra situações para não aceitar aquelas situações. E a felicidade, ela, né, não quer dizer que infelizmente não conseguimos controlar. A felicidade não quer dizer que a gente não vai passar por momentos difíceis. É que tudo passa. E a gente precisa buscar estratégias para a gente se manter feliz, né? Quem sabe agora não seja o momento da gente estar em casa, né? Porque eu vi alguém comentando que agora os apartamentos, as casas são pequenininhas, né? São menores, a cozinha é menor, a sala é menor, só o preço, né? Que continua. É tudo menor, é tudo pequenininho, porque as pessoas não ficam em casa mais. Às vezes a gente precisa agora estar tendo que se conhecer, a gente está tendo que conviver, estão todos ficando mais tempo em casa
E não é férias, né? E quantos relacionamentos às vezes a gente tem que a gente não se fala mais, a gente não se estamos todos conectados, mas não estamos conectados presencialmente. Quem sabe não seja o momento agora da gente se conectar presencialmente com os nossos, com as pessoas que convivem com a gente, né? As mães estão precisando ficar em contato, os pais que às vezes estão fazendo home office, agora estão tendo que ficar em casa, estão tendo que lidar com uma situação dentro de casa, porque às vezes não está nem conseguindo entender, né, o filho, não está nem conseguindo entender uma demanda que está acontecendo, porque não está acostumado a ficar em casa. Quem sabe agora não seja o momento, né, da gente buscar a felicidade em coisinhas pequenas, né? Tem pessoas que não conseguem almoçar em casa, porque estão sempre na correria. Tem pessoas que não conseguem... eu tô lendo a Michelle mandando aqui. Tem pessoas que não conseguem tomar um banho tranquilo, porque tá sempre na correria. Me adaptar com o Rian em casa e trabalhar. A gente está precisando se readaptar. E olha que bom que agora pelo menos a gente está tendo internet. A gente está tendo essa conexão. A gente está conseguindo conversar entre a gente, né? Isso é bom. A gente precisa buscar as pequenas coisas boas, as pequenas alegrias. Felicidade não é um montante, não é uma coisa, não é felicidade, não é gritaria. Felicidade é calmaria. É pequenininha, ela vem devagarzinho, ela vem silenciosa, ela fala baixinho no nosso ouvido. E às vezes a gente não ouve porque a gente está falando demais, né? Porque a gente está gritando. Então isso é a felicidade. A gente às vezes acha que ela vai vir assim, ó, pá, cheguei! Não é, né? Ela é bem devagarzinha, bem silenciosa. A felicidade a gente está aqui, ó. Nesse momento, olha que bom. E por que a gente vai buscar a infelicidade, né? Por que a gente vai eu não estou falando de alienação, a gente não saber de nada que está acontecendo, fechar os olhos e fingir que não está acontecendo nada. Mas por que a gente vai se encher de coisas que não vão mudar, né? Não vão fazer com que a gente vença esse vírus? Claro, a gente precisa se compadecer, ter compaixão. Isso faz com que a gente desenvolva a empatia. Isso faz com que a gente consiga se manter isolado, que a gente consiga se proteger, que a gente mantenha a nossa higiene, né? Para que a gente não propague, para que isso não aconteça aqui, né? Então, mas assim, tem coisas que a gente vai se expor, tem informações que a gente vai se expor que não vão mudar de fato o quadro, sabe? Não vai mudar o nosso estado mental, não vai mudar o nosso estado físico, não vai proteger a gente contra o vírus. Né? O que vai proteger a gente é a gente se conscientizar, né? A gente se higienizar. Então, aproveitar esse momento, essas oportunidades que a gente está tendo agora. A gente está tendo oportunidade de colocar o estudo em dia, a gente está tendo a oportunidade de colocar uma leitura em dia, a organizar a bagunça que estava aqui atrás. A gente está tendo a oportunidade de se reorganizar, né, de fazer aquilo que a gente não fazia antes. A gente está tendo a oportunidade de fazer o que antes a gente terceirizava. Né? Às vezes a gente não almoçava em casa, agora a gente está tendo que ir lá e cozinhar. Tem gente que não consegue, que não sabe. Eu, por exemplo, não sou muito boa com cozinha. Mas a gente precisa ir se adaptando. E a gente só aprende fazendo, né? Então, existem coisas que a gente pode fazer agora. E é um momento. A gente fala assim de não abraçar, de evitar contato físico, mas dentro de casa, entre os nossos, a gente pode, né? Porque se tivesse que passar, já tinha passado, né? Então, entre os nossos, a gente pode agora aproveitar esse momento para se reunir, para estar próximo. Eu tento lidar com a distância da minha pequena. Então, existem pessoas que estão iniciando relacionamento. Peraí, só deixa eu me ajeitar aqui que tá dormindo a perna. Existem pessoas que estão começando relacionamentos, ou pessoas que têm relacionamentos à distância. E aí, né? Como é que fica essas pessoas? Como é que fica essa relação à distância? A gente pode desenvolver estratégias para isso, né? A gente pode estar conectado, olha aqui. Isso que eu tô te falando, né? Isso que eu tô falando. A gente tem a internet.
Opa, falhou. A gente tem a internet e ela também é falha, então a gente pode aproveitar esses momentos, aproveitar que a gente tem internet, fazer uma videoconferência, uma videochamada, dar no WhatsApp mesmo, que é um aplicativo fácil de que quase todo mundo tem acesso, né? A gente pode fazer chamadas em vídeo, em grupos, chamar várias pessoas, reunir a família. Reunir a família, a gente estar conectado, a gente estar junto. Isso ajuda também, né? Eu vou fazer um jantar aqui em casa, faz jantar aí, a gente come junto, na mesma hora. Né? A gente tem que buscar estratégias para se adaptar e para encontrar essa tal felicidade que às vezes a gente acha que ela vai chegar gritando, né? Como eu falei. Um casamento, né? Eu ouvi alguém falando assim, muitos casamentos vão acabar por causa dessa crise. Eu acredito que não, né? Eu acredito assim que porque estão tendo que conviver, né? Na verdade, se acabar, né? Vai ser porque já estava acabando, já tinha terminado. Agora nesse momento, a gente está precisando ter o verdadeiro casamento, né? Que é estar na mesma casa e relacionamento, se relacionar. Está precisando viver de verdade o casamento. Então, às vezes começa a se relacionar de verdade. E aí começa, às vezes, a conhecer partes que a gente não conhecia. E isso pode ser bom ou pode ser ruim. A gente está precisando se adaptar, né? A gente está precisando se relacionar. A gente vai precisar se relacionar, não dá para fugir. Porque a gente está sendo obrigado a ficar em casa, né? A gente vê esse momento como algo, buscar aprender algo desse momento, porque isso passa, né? Isso também vai passar. Isso vai passar. Assim como os momentos alegres, como os momentos de euforia passam, isso também vai passar, né? Então todos esses momentos, esse momento vai passar e o que eu posso levar desse momento, né? O que de bom eu posso aprender nesse momento? Isso é ser resiliente, né? Isso é resiliência, é a gente pegar o sofrimento e voltar ao nosso estado natural, tirar proveito do sofrimento. Não falo tirar proveito das coisas, não, das pessoas, mas tirar proveito desse momento. Isso é a resiliência. A gente tirar proveito. Como que a gente pode aproveitar esse momento? Às vezes a gente reclamava tanto, né? Chegava na segunda-feira, queria tanto ficar um pouquinho mais em casa. Queria tanto ficar mais aqui, queria demorar mais no banho. Queria ter tempo de lavar meu cabelo, vou ter que lavar só depois para secar correndo. A gente está tendo tempo agora, né? Então, tudo que a gente pedia antes, a gente está tendo a oportunidade de ter agora, né? E o que vai ficar depois que isso passar? Porque isso também passa. Essa é a fórmula da felicidade. Então, hoje, dia 20 de março de 2020, 20 de 3 de 20, eu quero dizer isso para você. É isso o mais importante que eu quero te dizer. Que a felicidade, ela não é barulhenta. Ela é silenciosa. E às vezes a gente fala tanto, grita tanto que não escuta ela. Né? A gente está tão focado em outras coisas que ela passou assim, ó, e a gente nem ouviu. Então a felicidade está nas pequenas coisas. Como a gente pode ser feliz num momento como esse? Encontrando nas pequenas coisas, nas obrigações que a gente tem que fazer, nas nossas obrigações, momentos de prazer, momentos de alegria. E esse momento, né, de solidão, porque tem pessoas que, igual eu falei agora, né, da gente se relacionar, a gente vai precisar se adaptar para se relacionar. E pessoas que vivem sozinha, né? A gente, quando abraça a solidão, ela para de bater na gente. Quando alguém tá batendo em você, né? Quando alguém tá querendo te dar um tapa, te dar um soco, e você abraça essa pessoa, ela não consegue te bater, né? E assim também é a solidão. Quando a gente abraça ela, quando a gente está só, a gente está na companhia de quem? Na nossa companhia. Então a gente não consegue ser bom em companhia se a gente não é bom pra gente mesmo.
né, e na companhia de outras pessoas, se a gente não é bom na nossa própria companhia. Então, a gente buscar se conhecer, talvez esse seja um momento, né? Talvez seja um momento da gente se autoanalisar, a gente voltar-se para dentro, como eu contei a historinha. Olhar dentro, entender que esse momento passa. Quando a gente olha para dentro da gente, a gente precisa entender algumas emoções, né? E muitas emoções, o medo da gente ser criticado, a gente luta contra ela, né? Mas emoções são coisas automáticas do ser humano. A gente vai sentir raiva, tristeza, medo, inveja, tudo isso a gente vai sentir, tudo isso a gente sente. E como são coisas naturais do ser humano, eu gosto de comparar muito com a necessidade fisiológica, né? A sede, o sono, a vontade de urinar. Quando a gente tem vontade de urinar, a gente não fica se perguntando: puxa vida, tá errado eu sentir essa vontade. Não posso sentir isso. Por que eu tô sentindo essa vontade agora, logo agora? A gente não pensa isso. A gente dá um jeito de resolver aquilo, né? Assim também são as nossas emoções. A gente vai sentir raiva, a gente vai sentir tristeza. Mas o que a gente vai fazer com isso é que vai fazer a diferença. A gente não pode deixar de sentir. Enquanto a gente estiver vivo, nós somos seres humanos, a gente sente, né? E quando a gente sente, a gente precisa saber lidar com isso. O que eu vou fazer com isso? Estou sentindo raiva da minha filha. Estou sentindo raiva do meu filho. E às vezes é difícil a gente falar isso, né? Entender isso. Mas a gente sente. Nós somos seres humanos, a gente sente. Assim como a vontade de urinar, assim como a sede. Se a gente não resolver isso, a gente vai acabar ficando ressecado, o corpo começa a responder. E assim também são nossas emoções. Né? Quando a gente não entra em contato com elas, não consegue lidar de uma forma, não consegue encontrar uma forma para lidar com elas, para resolver aquilo, o corpo também responde. E aí vem os transtornos mentais. Né? Por isso, nesse momento, você está vendo um monte de psicólogo, não sei se você vê aí, mas a gente está vendo vários psicólogos falando sobre o atendimento online. Primeiro porque o Conselho de Psicologia autorizou todos os psicólogos agora a fazer atendimento online nessa fase. E segundo, porque é muito importante. Quando a gente não entra em contato com as nossas emoções, quando a gente não consegue encontrar estratégias para lidar com isso, o corpo responde. E isso vai passar. Essa pandemia vai passar. E depois, o que vai ficar? É isso que a gente está querendo, é isso que eu estou querendo dizer hoje para você. A felicidade é isso, a gente entender que esse momento vai passar e tirar o máximo proveito desse momento. O que você pode fazer hoje, nesse momento, que você não podia fazer na semana passada? Né? Não posso, a semana passada eu não pude ficar um pouquinho mais em casa, dormir um pouquinho mais tarde, colocar meu sono em dia. Então, nesse momento, a gente pode tirar proveito disso. E essa é a resiliência, tirar proveito do sofrimento. Isso faz parte da nossa felicidade.